Ok, vamos desempacotar isso. Temos aqui uma reportagem do UOL, do dia 24 de abril de 2026, e ela expõe de forma, assim, bem crua mesmo, um racha público nos bastidores da direita brasileira. Sim, um racha que pegou muita gente de surpresa, né? Exato. O nosso papel aqui hoje é analisar esses fatos narrados na fonte com uma lupa, claro, de maneira estritamente técnica e imparcial, sem tomar lados, só para entender como a engrenagem política funciona na prática. Com certeza, é importante manter essa distância analítica. E olha, o que me deixa chocada é que o gatilho para essa crise inteira foi tipo a cor de uma camiseta. Pois é. O que é fascinante aqui é que parece piada no início, sabe? Mas isso revela muito sobre como a semiótica política opera na internet. Totalmente. E o nível da escalada foi surpreendente. O deputado federal Nicolas Ferreira atacou o vereador Jair Renan Bolsonaro nas redes sociais. Ele afirmou que a capacidade cognitiva dele seria menor que a de uma toupeira cega. Nossa, uma agressão verbal pesadíssima e pública, né? Muito, e envolvendo logo a família do ex-presidente. A sensação que dá é de estar vendo a dinâmica de um refeitório de escola. Sabe, quando antigos aliados, de repente, sentam em mesas separadas e ficam trocando farpas em público. Uma analogia perfeita. É bem por aí mesmo. Mas, voltando ao gatilho da roupa, que eu não consigo superar, tudo começa porque um influenciador, o Júnior Japa, notou que o deputado estava usando camisetas brancas nos vídeos recentes. Ele abandonou aquela tradicional camiseta preta. E, honestamente, eu acho, no mínimo, curioso um dress code ser tratado como traição. Qual é a lógica por trás disso? Então, a gente precisa entender que, na comunicação digital focada em polarização, nada é estético por acaso. A camiseta preta virou uma espécie de uniforme velado da oposição. Ah, tipo um símbolo mesmo. Exatamente. Ela simboliza luto institucional, resistência, uma postura de enfrentamento direto. Aí quando uma figura de ponta aparece repetidamente de branco, que é a cor universal da pacificação e da neutralidade, a base mais radical interpreta isso como uma sinalização subliminar. Entendi. É visto meio que como um rebaixamento de armas? Isso, perfeito. Mas a acusação da base não parou nessa análise de moda, não. O salto foi imediato. Sim, deduziram logo que ele estaria trocando apoio por emendas parlamentares e, por tabela, esvaziando a pré-campanha presidencial do Flávio Bolsonaro. Mas aqui eu faço o papel de advogada do diabo. Como que uma base de seguidores liga uma camiseta branca à liberação de dinheiro do governo? A lógica conspiratória que circulou ali funciona assim. Para conseguir a liberação de emendas, que são aquelas fatias do orçamento que os deputados mandam para suas bases eleitorais para garantir capital político, o parlamentar precisa ter uma relação menos beligerante com quem tem a caneta, ou seja, o governo federal. Ah, faz sentido. Né? Então a narrativa criada foi que essa suavizada na imagem seria o pedágio pago para destravar o orçamento. Entendi a mecânica. E aí a situação sai do controle muito rápido. O deputado tentou usar ironia para se defender, dizendo que ia usar as tais emendas para internar os críticos num hospício. O que, convenhamos, só jogou gasolina na fogueira. Com certeza. Foi exatamente nesse momento que o Jair Renan e o influenciador Fernando Lisboa entraram na postagem dando risada da piada. E foi justamente essa risada que gerou a resposta da toupeira cega por parte do Nicolas. Quer dizer, um simples emoji vira uma declaração de guerra. Nesse ecossistema, sim, totalmente. Porque uma risada do filho do ex-presidente valida a acusação do influenciador original. Funciona como um selo de aprovação tácito, sabe? Uma confirmação de que existe deslealdade. Isso mesmo. E se conectarmos isso ao quadro geral, a coisa fica ainda mais densa. Porque, a partir desse atrito, o influenciador Fernando Lisboa subiu o tom, trazendo à tona uma ferida muito mais profunda dos bastidores. A questão do Eduardo Bolsonaro, né? Exato. Ele acusou o deputado de passar o Eduardo Bolsonaro para trás, soltando que ele teria esquecido a época em que, abre aspas, mendigava atenção na porta do Palácio da Alvorada. Gente, essa é a peça que faltava no quebra-cabeça para dar sentido a todo o conflito. A reportagem traz o contexto de que semanas antes, lá no início de abril, o próprio Eduardo Bolsonaro avisou que não aceitaria ser humilhado.
e ele cobrou o crédito pela ascensão do parlamentar mineiro no PL. Isso me soa muito como um choque clássico de hierarquias. É o embate perfeito entre a legitimidade do sobrenome versus a força autônoma do engajamento orgânico. O deputado construiu um império de seguidores que hoje já não depende mais da família Bolsonaro para gerar tração ou eleger aliados. Ou seja, a crise da camiseta foi apenas o pretexto. Exatamente. Um pretexto para uma disputa real de quem é o dono do capital político da direita hoje. O atrito surge exatamente no ponto em que o projeto de poder individual de uma nova liderança entra em rota de colisão com a manutenção da hegemonia do grupo original, aquele grupo que apadrinhou no começo. Isso mostra como a lealdade nesse ambiente não é puramente ideológica. Ela é moldada por quem detém o controle dos algoritmos e do engajamento no momento. Perfeito. É uma relação extremamente pragmática. Então, o que tudo isso significa para nós? Fica claro para quem acompanha a nossa análise que o texto do UOL expõe a volatilidade imensa das alianças construídas na era digital. Muito voláteis, de aliados a inimigos em um tweet. Pois é. E eu queria deixar uma reflexão provocativa final para o pessoal pensar. O que acontece com a estrutura de um agrupamento político quando todo aquele arsenal de engajamento online desenhado para destruir a oposição fica sem um alvo imediato? É uma bomba relógio, né? Sim, porque a economia da atenção exige engajamento diário. Quando falta um inimigo externo que gere cliques, parece que o caminho mais rápido para manter essa máquina rodando é virar artilharia contra os próprios membros originais.